Bom dia, meus preciosos irmãos, amados ouvintes desse canal. Estamos dando o início mais uma vez nesta mais uma programação. Agradecemos a presença de todos, desejamos que todos tenham desde já um dia muito abençoado na presença de Deus. E esperamos que todos possam realmente extrair desses pequenos momentos que nós temos aqui, coisas que realmente venham a edificar as vossas almas e a nossa alma, né? E muitas vezes aquele que fala também é abençoado por aquilo que a inspiração transmite, né? Então eu desejo a todos que realmente sejam abençoados. Pois bem, meus queridos, amados irmãos, nós estamos numa sequência assim de programação e eu estou até numerando, né, para ficar mais fácil para a gente seguir o assunto, né? Não que a gente tenha um estudo metódico assim da palavra, mas assim o assunto em si, né? Vamos dizer assim, o assunto principal, tema principal do nosso programa é esse tema que vocês veem aí no cartaz, vamos dizer assim, né, da programação aí, que é a palavra falada e a semente original. Eu tenho visto assim que quando Deus enviou esse último profeta desta era, sendo que todos os conhecedores da Bíblia, e mais especialmente da mensagem, sabem que o que Deus fez, né? O que Deus veio fazendo, veio desenrolando o seu plano, né? Nós tivemos nos dias passados tipos das 7 eras da igreja, por exemplo, que as 7 eras da igreja começando ali depois de Jesus Cristo, começando ali com o apóstolo São Paulo, né? Ali a gente encontra que no Velho Testamento Deus teve esses tipos, né? No decorrer dos tempos, ele veio trabalhando com os profetas, com os povos, né? Com aqueles enviados de Deus, com aqueles que eram seus, aqueles crentes do Velho Testamento que creram na mensagem dos profetas. E vamos dizer assim, Deus não dá muita ênfase, se você observar a história, né? O trajeto de Deus na Terra, ele não dá ênfase aos que não eram crentes em sua palavra. Você não tem, alguns casos, Deus precisou citar homens ímpios, por exemplo, para mostrar o outro que era contrário a ele. Nós tivemos um rei Acabe, tivemos vários reis, então são personagens da Bíblia que Deus citou o nome deles porque eles faziam parte da história e então eles são, mas o que eu quero dizer é que Deus não dá ênfase para o que passou dos ímpios, vamos dizer. Por isso que Provérbios, Salomão disse que o ímpio não fica a memória dele, né? Não há memória dos ímpios. O mundo tem grandes homens
em suas memórias, vamos dizer assim, relatos de grandes homens que viveram, grandes, vamos dizer, filósofos, grandes intelectuais, mas Deus não os tem como dentro do seu plano, vamos dizer, né? Está dentro do plano do mundo, vamos dizer, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que existiu Aristóteles, Sócrates, e aqueles personagens ali, por onde Paulo, né? Paulo andou ali pela Grécia, e o apóstolo São Paulo conheceu, né, a história desses homens, quem sabe até estudou, né, aos pés de Gamaliel. Quem sabe Gamaliel fazia referência a esses grandes homens, grandes filósofos, né? Agora, o que Paulo viu, que Paulo a que Paulo foi revelado, vamos dizer, ao que foi revelado a Paulo, não incluiu esses homens. Pelo contrário, nós temos uma passagem na Bíblia que Paulo dizendo assim, quando ele se referiu ao que ele sabia, em quem ele tinha crido, você pode comparar isso com a frase de Sócrates, quando estava para morrer, por exemplo. Eu creio que Paulo, na hora que ele citou essa expressão, ele disse assim, mas, essa conjunção, vamos dizer, essa conjunção, mas eu sei em quem tenho crido, com certeza, parece que ali na mente de Paulo veio o fato que aconteceu com Sócrates, né? Que todo mundo, quem pelo menos a grande maioria sabe desse fato, de que Sócrates, quando estava para morrer, ele chamou seus discípulos ali, e seus discípulos reuniram em volta dele para perguntar para ele. Ele estava nas últimas, vamos dizer, né? Mas ainda estava falando ainda, né? Eles reuniram ali para fazer uma despedida ali para o seu mestre e arrancar dele ali vamos dizer assim, a última descoberta, o último conhecimento que ele teve da vida. Então, quando alguém ali perguntou para ele, Sócrates, qual é a coisa que você considera a coisa mais importante que você aprendeu na sua vida, descobriu na sua vida durante sua jornada? Então Sócrates disse assim, agora, nesse momento agora, eu tive o maior conhecimento que eu pude alcançar. Ele disse assim, agora eu descobri que eu não sei. Veja, olha que coisa maravilhosa, né? Para um crente revelado, uma prova de que sem Deus o homem não sabe nada. Ali o grande filósofo, né? O grande filósofo, ele falou assim, descobri agora que nada sei. Oh, veja, descobri que nada sei. Então, quando Paulo ali estudava ali e andou ali pela Grécia, quem sabe ele se esbarrou com essas histórias de Sócrates, mas quando Paulo estava ali também, próximo ali de ser decapitado, suas últimas cartas, ele escreveu assim, mas eu sei em quem tenho crido. Ou seja, você não sabe, mas eu sei em quem tenho crido. E sei para onde estou indo. Só faltou Paulo dizer isso. Porque quando ele disse assim, ó morte, onde está a sua vitória? Ó inferno, onde está a sua vitória? Então, era o homem chamado por Deus, eleito antes da fundação do mundo, que recebeu de Deus a revelação de onde ele veio e para onde ele está indo.
E isso não existe coisa mais importante para um ser humano. Não há nada mais importante para um ser humano do que isso. É saber de onde ele veio e saber para onde ele está indo. A atitude dele, a atitude, o comportamento de cada pessoa diante da verdade manifestada por Deus, do dia, do nosso dia, e cada um do seu dia, nós especialmente do nosso dia, o seu comportamento, a sua atitude diante daquilo que Deus enviou. Estava ouvindo uma mensagem do profeta aqui no áudio, o irmão Branda dizendo assim, que quando Deus envia um dom na terra, é o que você vai, é a sua atitude com relação àquele dom que Deus enviou, que vai determinar o seu destino. Veja, é a sua atitude é que vai determinar se você é um filho de Deus, se você é uma filha de Deus ou se você não é. Isso vai depender da sua atitude. Esse dom provado e aprovado por Deus. Quando Deus, lá no Velho Testamento, enviou Moisés para o povo que estava em cativeiro, aquele era o dom que Deus tinha enviado para aquele povo. Veja, agora lá com Moisés, nós tivemos homens que resistiram a Moisés, homens que foram contrários ao que Moisés estava realizando. Nós tivemos Natã, Coré, Abirão, nós tivemos lá diante do Egito, diante de Faraó, nós tivemos Janes e Jambres resistindo a Moisés. Então, por isso eu estou dizendo, é a sua atitude. O que você faz com esse dom que Deus enviou para nós? Você pega a sua mensagem e interpreta ela, faz uma boa religião dela, faz uma boa igreja, fica rico com ela, e quando alguém apresenta algo que o profeta com esse dom mostrou, você diz, não creia assim não. É a sua atitude, meu querido, minha querida irmã. É a sua atitude diante deste dom que Deus enviou nesta era. E este é o último dom que Deus enviou. Jesus, Apocalipse 22, último capítulo da Bíblia. Veja, Apocalipse 22, verso 16. Jesus, usando esse pronome pessoal, ele disse, eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas nas igrejas. E aí eu quero ver o que os homens, o meu objetivo aqui é mostrar que esse é o verdadeiro dom de Deus. Esse é o verdadeiro. Eu estava dizendo ontem, conversando com a minha esposa, eu disse assim, o que é um homem hoje em cima de um púlpito? O que ele deveria ser? Qual seria a sua grande, vamos dizer, a sua grande posição que ele teria diante de Deus, vamos dizer assim, Deus olhando para aquele homem. O que seria ele diante de Deus? Não seria mais do que um dedo que apontasse para o seu dom. Veja, esse homem não pode ser mais, eu não posso ser mais do que um dedo apontando para o profeta que Deus enviou. O grau maior que eu tenho, o maior grau que eu tenho que eu posso ter aqui na terra, além de ser o filho de Deus, porque esse é o maior de todos, vamos dizer, o irmão Branda diz assim, não há maior posição para um ser humano do que ser filho de Deus, ser chamado filho de Deus, ser um filho, uma filha de Deus. Esse é o maior grau que nós alcançamos. Não precisa mais do que isso.
ser um filho e uma filha de Deus. Agora, em se tratando de ofício do pregador, indicando para o povo, ele não pode ser mais que um dedo apontando para o mensageiro. É isso que ele pode ser. Às vezes, aí sim, precisa desses dedos, sim. Agora, se esses dedos estiverem apontando outra coisa, é problema deles. Mas a maior função, o maior grau que um pregador alcance, ele pode ter o título de mestre, pastor, seja o que for, mas diante de Deus, ele tem que ser apenas um dedo apontando para o seu enviado, que Deus enviou. Veja. Pois bem, continuando aqui. Você pode alcançar grandes profundidades, e você deve, a Bíblia diz, buscando conhecimento no mistério de Deus. Você pode buscar, você pode se aprofundar nos mistérios de Deus, você pode ser até mesmo vamos dizer, como diz a Bíblia, como disse Paulo, um lugar onde é guardado os mistérios de Deus. Né? Um verdadeiro servo de Deus, ele é como uma prateleira de Deus, onde Deus coloca ali os seus mistérios para quando for preciso mostrar, você mostre esse mistério para o povo. Você pode aprofundar. O que você não pode é te apresentar você. Porque às vezes esse é o que os homens incorrem. Eles acham que eles já estão, sabe? Nossa, como que eu vi, como que eu sei, com que habilidade que eu tenho. Claro que ele não vai falar isso literalmente, mas o ego por dentro, veja, olha que facilidade que eu tenho para discorrer as escrituras. Eu só posso ser. Não, isso não é nada. Eu não sou nada. Nós somos um dedo. O irmão Branham disse. O irmão Branham, quem conhece William Branham, quem conhece a sua mensagem, dá para você até pensar assim, meu Deus do céu, como pode um homem com tanto poder, com tanta visão, com tanta incumbência de mostrar para o povo, com tanta facilidade para desenrolar o plano de Deus, falar uma coisa dessa. Em cima do púlpito ele falava assim, se eu puder, se eu conseguir sair da frente. Veja, sabe o que nós temos que fazer, irmão? Nós temos que sair da frente para Deus se manifestar. Não é nós entrar na frente. Não é eu entrar na frente, não, Senhor, me usa. Não, você tem que sair da frente. É assim que o irmão Branham pedia. Sabe? E suas orações, quando o irmão Branham subia no púlpito, o desejo de William Branham era esse. Senhor Jesus, eu não quero que tenha uma fagulha de William Branham nessa realização aqui diante do povo. Eu quero sair completamente da frente para que o Senhor seja glorificado. Oh, my. Veja. Então, meus queridos e amados irmãos, é assim que eu creio. É assim que eu creio. É assim que eu sei que se alguém que está ouvindo essa pregação, essa palestra aqui, se alguém que esteja ouvindo e crê que realmente de coração e de alma, esse é o meu desejo, então você não olhará para esse irmão que vos fala. Sabe?
você pensará em Jesus Cristo. Porque veja só, o profeta, ele foi profetizado, foi necessário Deus enviar esse profeta, esse anjo mensageiro. Sempre Deus precisou de um na terra, de uma testemunha. No tempo de Elias, depois de Elias era aquele mensageiro. Depois de Elias, o próximo que viria, que no caso foi Micaías, o que Micaías, qual era a incumbência de Micaías? Olhar o que Elias falou. E nós não tem outra coisa também. Não é para nós ser grandes homens. Não é para nós fazer grandes fortunas usando a mensagem como base apenas. E fazer grandes reuniões e ficar famoso. Ponto de falar assim, o pregador pega o avião lá não sei de onde e olha, agora vai estar esse final de semana conosco o fulano de tal. Que é isso, meus irmãos? Não foi, eu não consigo ver isso. Eu demorei para entender isso, mas agora vi. Não era esse o propósito. Não era esse, não era para ter grandes homens. Não era para ter grande fulano. Não era. Deus nunca trabalhou assim. E quão difícil é, o profeta disse. Quão difícil é Deus usar um homem e ele se permanecer humilde. Quão difícil é isso. Quão difícil. Pois bem. Mas eu quero entrar aqui, quero ler um versículo da Bíblia para nós se aprofundar um pouquinho aqui nesse plano de Deus que Deus mostrou para o profeta. Tudo que eu falar aqui eu vi na mensagem. Não inventei isso aqui não estudei isso aqui, fiz um cálculo aqui com esse versículo, com mais esse, muito embora a Bíblia diz que você tem que comparar versículo com versículo, e isso devemos fazer, mas não torcer. Não pegar um versículo, comparar com o outro e dali você espichar para frente e sair fora da palavra. Não. E aí dar conclusões sua, minha, não. Alguém me disse assim, mas então você não crê nas entrelinhas? Creio nas entrelinhas. Sim, senhor. Que o irmão Brana falou. Eu creio nas entrelinhas que o William Brana falou. Qualquer coisa pode ser completamente, por exemplo, futuro lar, mensagem futuro lar. O Brana pega Pedro falando do final do tempo. E pega Apocalipse 21. O Brana pega as duas escrituras e lê as duas escrituras e fala assim, mas fazendo um estudo minucioso das duas escrituras, eu vou mostrar para vocês como que realmente aquilo é. Eu creio. Pronto. Foi o Brana que falou? Eu não inventei. Se eu ler ali que passará, não era o estrondo que Pedro falou ali, e o irmão Brana falou que não era, acabou. Eu creio nessa entrelinhas. Qualquer entrelinhas que o irmão Brana falou. Agora, a minha entrelinhas, irmão, eu saio fora. Sabe por quê? O irmão Brana disse, não diga nada que não está nas fitas. Não diga nada. Às vezes você começa a ler a Bíblia, começa a ler a mensagem, e vem tanta coisa, e a facilidade é tão grande, mas é tão grande para você comparar uma coisa e parece que dá certinho, sabe? Você fala, nossa, mas isso aqui dá certinho, ó. Essa frase que o irmão Brana não completou, eu completo ela assim. Não, irmão, não faça isso não. Você não precisa completar ela.
O que o irmão Branham falou, você pode crer. Mas o que nós temos visto, realmente é que as pessoas deixam de falar o que o profeta falou. E fala coisas que o profeta não falou. Fica parecendo, eles invalidam, Jesus disse isso, eles invalidam o que o profeta falou e fala o que o profeta não falou e fazendo assim, fazendo a mensagem ficar pequena. Porque se eles deixam de mostrar o que o profeta mostrou que já aconteceu, a mensagem fica pequena. Mas a mensagem é grandiosíssima. Tem muita coisa na mensagem que os pregadores nem tocou ainda. Nem tocou de medo. Teve um que chegou a ter coragem de falar para mim: mas se a gente for só apontar assim, aí não sobra nada para nós. Meu pai do céu. Aí eu pego a mensagem, o irmão Branham fala assim: eles sempre querem fazer alguma coisa. Eles querem fazer alguma coisa. Para quê? Para se aparecer. Se eles querem fazer alguma coisa, eles querem fazer para se aparecer. O pregador, ou a pessoa falou isso para mim: mas daí não sobra nada para nós. Meu Deus do céu, que isso? Misericórdia. Misericórdia. Estamos realmente, irmãos, assim, sabe? Eu quero falar aqui, numa oportunidade, sobre fins. Não fim. Fins. Muitos fins que já tiveram. Sabe? Às vezes aquele fim que a pessoa está esperando, ele já está há 100 anos atrás. Aquele fim já aconteceu lá 100 anos atrás. E a pessoa está pregando o fim. O fim do tempo. O fim E aquele fim já está lá 100 anos atrás. Para Deus, aquilo já foi o fim daquilo. O fim da era. O fim. Sabe? Veja. Eu vou ler uma escritura aqui para nós continuar. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento e de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Não lançando isso, Paulo está falando. Veja, eu disse numa programação, mais atrás, que Paulo foi o que mais viu. Foi o mensageiro que mais teve revelação da palavra. De todos eles. Porque o irmão Branham até reconheceu isso desta maneira. O irmão Branham diz assim: Moisés escreveu o Velho Testamento. Paulo escreveu o Novo. Ele teve tanta revelação de Deus que ele escreveu o Novo Testamento. Como assim, irmão? Sim. Veja, Paulo pegou o que Moisés escreveu, pegou o que aconteceu e por isso Deus sabe todas as coisas, Deus faz tudo certinho, Deus é exato. Por isso Paulo não foi levantado ali junto com os outros apóstolos. Ele teve que ser levantado mais para frente. Por quê? Porque Paulo tinha que pegar o que tinha acontecido ali quando Cristo veio, Jesus Cristo pisou na terra
executou seu ministério, chamou seus 12 apóstolos. E, veja, então Paulo foi o mensageiro que escreveu, que comparou, pegou o Velho Testamento, viu o que aconteceu no seu dia ali e escreveu o Novo Testamento. Veja, pela revelação, como Moisés escreveu o Velho Testamento por revelação, porque ele estava 3.200 anos para frente, desde Adão. Então ele escreveu, claro que ele pegou, o irmão Branham leu muito para pregar as 7 eras da igreja. O irmão Branham leu muitos livros de história para poder conhecer os personagens que escreveram. Teve escritores que estavam depois de Cristo, escritores que foram inspirados, veja, para escrever histórias, e o irmão Branham usou essa para descobrir os mensageiros das eras da igreja. Certo? Eu creio que Moisés também leu o livro de Jó, né? E assim por diante, para poder escrever o Velho Testamento. Porque o livro de Jó, diz o irmão Branham, foi muito antes de Moisés escrever o Gênesis. Pois bem, então Paulo, com essa visão do Novo Testamento, Paulo sabia que o povo precisaria avançar. O povo não podia ficar mais patinando em rudimentos. Não pode. Um rudimento, você imagina, você ensina uma criança a andar, veja, ela já sabe andar, e depois você volta a ensinar ela a andar de novo, sendo que ela já sabe andar. Veja, é isso que Paulo está falando. Paulo não pode, e veja só, e Paulo falou essa escritura, deixando assim, isso aí foi mais para nós do que para eles, na verdade. Porque o profeta pregando coisas, doutrinas, pregando rudimento, tendo que fazer isso, como está escrito no versículo 3, ele fala assim: e isso faremos se Deus o permitir. O irmão Branham pregando ali que as mulheres não deviam cortar o cabelo, que é coisa que não, vamos dizer assim, se as igrejas para trás tivessem ensinado, não precisaria o profeta voltar nisso. Mas eles não tinham. O povo não estava obedecendo nem os rudimentos. Nem os rudimentos estavam sendo executados. Os pastores, os homens, sabe? Os homens que deveriam ensinar as mulheres, ensinar os homens, eles não estavam ensinando. Aí alguém chegou e disse para o irmão Branham: irmão Branham, por que o senhor não... Porque aí eu até entendo que era pessoa um pouco mais espiritual, que falou assim: irmão Branham está batendo nessa tecla. O irmão Branham falou assim: por que o senhor não ensina? A pessoa disse: por que o senhor não ensina? Falou para o irmão Branham: por que o senhor não ensina as mulheres receber o Espírito Santo, em vez de ficar falando para elas não combatendo corte de cabelo? O Branham disse: elas não estão aprendendo o ABC. Como que eu vou ensinar álgebras? Veja, isso faremos se Deus o permitir. E Deus tinha permitido. Tinha permitido que o profeta teve que voltar nos rudimentos, porque eles não tinham nem os rudimentos em dias, vamos dizer. As igrejas batista, presbiteriana, que era o povo que frequentava os cultos, que ficou sabendo do profeta na época, né? Tinha os pentecostais que já tinha vindo da santificação, né? De Wesley, que já estavam mais. Por isso o irmão Branham se associava mais com eles do que com os tradicionais. Porque os tradicionais
as mulheres iam nos cultos do irmão Branham de cabelinho curtinho, assim, ó, de brinco, de batom. Não era membro do irmão Branham, mas ia assistir, e era membros de igrejas da época lá. O que eu sabia do rodimento? Eles não sabiam nada, nem do rodimento. Então essa escritura aqui, Paulo estava falando mais para nós do que para eles, praticamente, porque diz o irmão Branham que naquela época nem as prostitutas cortavam o cabelo, no tempo de Paulo. Mas Paulo está dizendo isso. Prossiga para a perfeição. Nós temos que ir à perfeição. Aí o irmão Branham vem e diz assim, nos selos, ele fala assim: com o que temos, nós não podemos sair do chão. Veja, sair, dar um salto mais alto, veja, avançar, porque ainda tinha, o irmão Branham disse assim, o irmão Branham disse que ele pregava, veja, o irmão Branham estava num período bem entendido, o irmão Branham estava num período, porque a mensagem, eu entendo assim, a mensagem é um alimento espiritual para o seu devido tempo. Ou seja, não era nem mesmo para aqueles que estavam diante do irmão Branham. Por isso eu penso, irmão, eu penso que é hora até mesmo de falar de que você deve ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda é, sabe por quê? Porque o povo que pegou a mensagem e só fez isso, veja, só fez isso. O povo que pegou a mensagem e só ensinou batismo, unicidade. Uma vez que eles deixaram as profundidades da mensagem, aquilo ficou como que ficou anulado. Porque só ser batizado no nome de Jesus Cristo, só saber que Deus é um, isso aí sim eu digo, isso é pouco. Isso é muito pouco. Porque aqui Paulo está falando assim, ó, deixando essas coisas, deixando os rudimentos, veja, da doutrina de Cristo, e prossigamos a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Essa palavra aqui, obras mortas, porque veja só, você arrependeu, foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Tá morta essa obra. Essa expressão obras mortas não significa que era uma obra que não tinha validade diante. Essa obra tem que já estar morta, ou seja, não precisa voltar nela mais. Já está feita, executada. Eu vejo assim. Veja. É obras que já foi realizada, tem que prosseguir. Eu vou entrar no que eu quero aqui no próximo culto, na próxima programação. Aqui nós daremos continuidade nesse assunto. Tá bom? Deus abençoe. A gente começa a falar e o tempo voa. E eu não quero os vídeos muito grandes. Eu não quero, sabe, entende? Eu quero que fique assim. E eu já estou passando aqui uns 10 minutos. Pois bem, irmãos amados, que o Senhor abençoe a cada um. E nós vamos continuando aqui nesse assunto. Agora nós começamos a entrar. Nós começamos agora. Tudo se escuro para trás. Nós começamos a entrar agora. Eu quero entrar agora no que realmente o profeta deixou para nós, como o alimento espiritual para o devido tempo. E eu creio que esse tempo é esse tempo que estamos necessitando dessas coisas que foi revelada para o profeta. Porque o povo que estava diante dele, realmente, ele disse para o Billy Paul,
voltando da igreja, resumindo, Billy, 2 pessoas no culto entendeu o que eu preguei. 2 pessoas se referindo à mensagem Futuro Lar. Agora você vê um culto tremendo diante de William Branham, diante do anjo de Deus enviado, e 2 pessoas entenderam o que o profeta pregou, então aquela mensagem tinha um endereço. Deus abençoe, meus queridos. Deus abençoe todos os nossos ouvintes, todos os nossos irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouco a gente faz uma outra programação, tá? Deus abençoe.